Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje recebe o presidente recentemente empossado do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Bento Herculano. Ele vai nos falar sobre o início da sua gestão e outros assuntos atuais pertinentes à área do direito do trabalho. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Márcio Dantas, Gladys Toneronildes, Bruna Freire, Antonino Pio, Patrícia Monte Neto e Dona Nevinha Duarte. Meu caro amigo de tantos anos, Bento Herculano, uma satisfação muito grande receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Eu quero agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. Já estava agendado há algumas semanas atrás. Finalmente eu estou tendo o prazer de bater esse papo com você hoje no programa, que certamente o nosso telespectador vai gostar muito de assistir. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Nelson. Bom dia, telespectadores, né? É uma grande satisfação estar aqui com você, um amigo tão dileto, né? E estamos aqui à inteira disposição para responder o que for perguntado. Presidente Bento Herculano, há quanto tempo você faz parte do TRT? Eu estou no tribunal há 30 anos, aproximadamente, né? Praticamente 30 anos como magistrado, antes passei 10 meses como servidor, então é uma vida, né? São 3 décadas já na Justiça do Trabalho, fora o tempo anterior como advogado trabalhista, né? Um tempo curto, né? Já que eu não sou assim tão idoso, e como estagiário. Realmente é uma vida toda ali dentro e agora coroada de êxito com a sua assunção à presidência. Como é que se deu essa última eleição e como é que você se sentiu ao se eleger presidente do nosso TRT? Nós valorizamos muito no Poder Judiciário uma questão chamada antiguidade. Então foi uma coisa natural porque pelo tempo, né, eu seria o candidato natural para exercer a presidência. Eu lhe digo com muita sinceridade que, antes de tudo, isso é uma missão, porque não é fácil administrar um tribunal, não é nem um pouco fácil, são muitos problemas, dificuldades orçamentárias, né, dificuldades perante o momento político que o país vive, né? Mas a gente sabe que como uma missão a gente não pode faltar a essa missão. Então faz parte da nossa vida, faz parte da nossa carreira, procuramos montar uma equipe absolutamente técnica, né, valorizando o mérito, e isso facilita e com muita tranquilidade pretendemos implantar projetos e prestar um serviço para a sociedade do Rio Grande do Norte. Esse seu pleno conhecimento das coisas do tribunal certamente vai lhe ajudar imensamente no seu planejamento durante o seu mandato, que é de quantos anos, Bento? São apenas 2 anos. Pode haver reeleição? Só haveria reeleição se algum outro que nunca tenha sido presidente renunciasse, né? Porque há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, que enquanto houver alguém que ainda não foi presidente, aquele que já foi não pode voltar a sê-lo. Então, eventualmente, em tribunais pequenos, né, existe alguém que pode repetir a presidência, né, mas eu lhe sou muito sincero, Nelson. Eu, pessoalmente, tenho interesse por ser uma missão da qual eu não posso fugir, acho que não seria coerente e não seria corajoso da minha parte deixar de exercer a presidência, mas é para ser um mandato só. Mais um motivo para que eu me socie para fazer uma gestão absolutamente dentro do padrão de uma eficiência, de uma técnica, colocando pessoas técnicas dentro do tribunal, valorizando a meritocracia e sendo inflexível
dentro desse contexto, né, dos princípios da administração, moralidade, legalidade, né, eficiência, publicidade e da inovação, que é o novo princípio. Né? Eu, como era presidente até há pouco, vim me preparando, e 30 anos não são 30 dias, então realmente eu conheço a Justiça do Trabalho e o nosso tribunal de dentro. Né? Sem dúvida. Certamente você vai se desencobrir maravilhosamente dessa nova missão. Agora, a abertura da disputa da vaga de desembargador, depois da morte de Júnior Rego, se resume de que maneira, de que forma, como é que vai acontecer? Existe, né, na nossa Constituição uma previsão de que 1/5 ou 20% dos tribunais, praticamente todos, hão de ser compostos por representantes do Ministério Público e da advocacia, então 10% para cada, né? Então eles não prestam concurso para se tornarem magistrados. Então, no caso da OAB, a Ordem dos Advogados irá elaborar uma lista sêxtupla, nós iremos reduzir essa lista sêxtupla para uma lista tríplice, e em se tratando de um Tribunal Federal, o Presidente da República pegará um desses 3 nomes que nós iremos encaminhar para a presidência e escolherá para que seja o novo desembargador. Eu tomei conhecimento, Bento, que alguns advogados estão sugerindo que a OAB indique advogados da área trabalhista. Eu queria saber de você se, na verdade, esse movimento está existindo hoje nessa disputa para a lista sêxtupla. O próprio Conselho Federal da OAB, né, que é de âmbito nacional, ele recomenda que, quando há alguma disputa em se tratando de uma justiça especializada, né, a experiência na advocacia tem que ser naquela advocacia específica. Então, claro que é muito saudável, né, que quem vá disputar uma vaga na Justiça do Trabalho, mexendo basicamente, prioritariamente com o direito do trabalho e o processo do trabalho, embora não apenas com isso, né, seja alguém com militância na área ou com conhecimento na área. Né? Agora, a gente tem que entender que o tribunal não deve se imiscuir nesse encaminhamento da lista sêxtupla. Então, cabe à OAB escolher esses 6 nomes e, quando esses 6 nomes chegarem ao tribunal, aí nós teremos o nosso filtro. Então, eu digo muito que cada coisa no seu devido lugar e cada macaco no seu galho. Então, eu só vou me preocupar, e eu creio que os colegas desembargadores só irão se preocupar em fazermos uma boa lista tríplice quando chegar a lista sêxtupla. Nós não temos que nos preocupar antes de receber essa lista da Ordem dos Advogados. O advogado que venha a ser escolhido após a triagem da lista sêxtupla para uma lista tripla, a indicação será do presidente da República. Ao ser escolhido esse novo desembargador, ele estará apto para disputar, por exemplo, a vice-presidência ou a própria presidência do tribunal, quando? Em que espaço de tempo? Como eu lhe falei, nós damos prioridade, na verdade, o nosso critério é a antiguidade. O que acontece é que o nosso tribunal é um tribunal pequeno, são apenas 10 componentes, estamos com 9, e desses 9, 8 já foram presidentes ou estão sendo, no meu caso. Né? Então, aquele que vier a compor o tribunal, naturalmente já se credencia para ser pelo menos o vice-presidente. Por quê? O que aconteceu, inclusive, quando há 10 anos o saudoso desembargador José Rego Júnior assumiu. Ele, com 1 ano que era desembargador, já se tornou vice-presidente. Por quê? Por essa circunstância. O que, digamos assim, não é o ideal, porque ele precisaria de mais experiência para assumir, né, um cargo de gestão. Mas certamente contará, em assim o sendo, contará com a colaboração dos colegas. Né? Bento Herculano, eu comentei com alguns colegas da área do direito e dizendo que ia entrevistar você hoje. E um deles disse, eu quero que você faça uma pergunta para ele, é bem localizada. Ele perguntou sobre o estacionamento, naquelas cercanias do TRT. O que é que você vai planejar para a área de segurança dos advogados e dos que frequentam o nosso TRT? Olha, em primeiro lugar, a gente sabe
que o problema de segurança, na verdade de insegurança, é um problema gravíssimo e que Natal, segundo dados estatísticos, né, é a capital mais violenta do Brasil. Então houve recentemente um arrombamento de um veículo lá. Imaginem, Natal são dezenas, né, de roubos de veículos, de furtos de veículos, né, isso quinzenalmente, mensalmente. São números que é lamentável, né? Nós temos um padrão de segurança hoje no tribunal invejável. Inclusive, a própria advocacia no começo ficou recalcitrante. Olha, mas é muito rigor para entrar. Você não tem ideia o que descobrimos, Nelson. Foram apreendidas armas, uma quantidade enorme, revólveres, facas. Né? Eu não sei como nunca aconteceu um assassinato ali naquele pátio, nunca mataram um magistrado, né? Que o magistrado é uma profissão onde ele se expõe muito, porque ele está desagradando, se não uma parte, pelo menos, às vezes as duas. Né? Ele desagrada. E imaginem um reclamante, às vezes é um irmão que demanda contra outro irmão, um ambiente de animosidade. Né? Então, assim, a gente tem feito o que é possível, mas não tem episódios de violência naquela área das ruas, mas tem sim de arrombamentos de veículos. Eu vou lhe fazer uma pergunta antes de terminar o primeiro bloco. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer, e mais duas subsequentes, é sobre o mesmo tema. Eu queria que você fosse bem rapidinho, porque a diretora já mostrou que está terminando o tempo do primeiro bloco. O programa é bacana, mas ele é curtinho. Após a reforma trabalhista, que foi realizada no ano passado, ainda no governo anterior do ex-presidente Temer, houve diminuição do volume de processos do TRT? Houve. Em âmbito nacional, porque isso varia bastante, né? Em âmbito nacional, houve uma diminuição da ordem de 36% no número de demandas. 36%? Na primeira instância. Na segunda instância, isso ainda não chegou. Então, no TRT propriamente, ainda não houve diminuição. Nos tribunais, não. Mas o que importa é que na primeira instância, ou seja, esse número, né, a reforma entrou em vigor em novembro de 2017, então ainda há uma certa acomodação e nós temos que analisar os dois aspectos disso. Um aspecto positivo e um negativo. O positivo que, de fato, nós temos que impor uma litigância mais responsável, né? Então, as pessoas têm que ter o cuidado de não demandar indevidamente. Mas um muito ruim. Qual é o muito ruim? É que é na Justiça do Trabalho, justamente uma justiça social, onde hoje há a maior restrição quanto ao acesso das pessoas mais carentes ao Poder Judiciário. E nós não podemos conceber uma cidadania, uma sociedade cidadã, sem que as pessoas tenham o direito de ir à justiça. E isso, inclusive, está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal e não é por nenhum sindicato. Está sendo questionado pelo órgão defensor da sociedade, que é o Ministério Público, é a Procuradoria-Geral da República, um órgão isento que diz, né, com fundamentos sólidos, que do jeito que se colocou, a mão pesou em algumas situações, onde está se dificultando demasiadamente as pessoas carentes de ingressarem em juízo, né, trazendo riscos que têm inibido essas pessoas de entrarem em juízo. Mas isso vai ser decidido pelo Supremo, ainda é uma reforma jovem, recente. Né, recente, e eu creio que a própria sociedade, isso irá influenciar, o parlamento vai entender que uma das coisas que mais se difunde no mundo para termos uma democracia, uma cidadania, é que as pessoas possam ir ao Poder Judiciário. Como nós, consumidores, por exemplo, eventualmente demandamos contra uma operadora de telefonia, né, celular, demandamos contra um banco, demandamos contra uma instituição de ensino. Imagine você se a gente não pudesse mais ingressar com essas demandas. Iríamos nos sentir órfãos, né? E há esse problema que eu acho que tem que haver uma acomodação para que diminua o número de demandas até, mas não porque está se retirando o acesso ao Poder Judiciário. Perfeito. Não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Sejam bem-vindos ao DNA Center, uma empresa jovem e inovadora que nasceu nos anos 2000 com a proposta de ofertar serviços em biologia molecular, trombofilias e citogenética e que hoje é referência em medicina laboratorial no Rio Grande do Norte. Além da tecnologia e da inovação, o respeito e a valorização das pessoas foram a base de um relacionamento sólido entre o DNA Center, seus clientes e parceiros, buscando sempre a confiança através de um atendimento humanizado e acolhedor. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o presidente do TRT do Rio Grande do Norte, Bento Herculano. Bento, falamos no finalzinho do primeiro bloco sobre a questão da reforma trabalhista. E eu queria saber, na estrutura dos tribunais, qual o impacto que aconteceu e se isso reduziu ou poderá reduzir o número de varas. O impacto é que havia uma, digamos assim, uma superlotação, né? Havia um congestionamento muito grande e agora a justiça está menos descongestionada, né? Então havia um número enorme e hoje é um número grande, digamos assim. Então não creio que com esse número vai impactar em relação ao número de órgãos, até porque a gente está enfrentando um problema muito sério. É que com a PEC dos gastos, nós não podemos repor a mão de obra. Para você ter uma ideia, o nosso tribunal
tem cerca de 700 servidores em todo o estado, né? São 23 varas, das quais 13 na capital, e são apenas 700 servidores, é um número reduzido, mas em 3 anos, no ano passado e nesses próximos 2 anos, nós vamos ter 200 servidores se aposentando. E não poderemos repor esses servidores, o que é uma coisa que não é apenas direcionada ao TRT ou à Justiça do Trabalho, é para todo o serviço público federal. É um problema gravíssimo, porque vai chegar no momento de um estrangulamento tal que não haverá condições de funcionamento dentro do Serviço Público Federal se não houver alguma modificação, né? Mas para a alteração, inclusive, em número de órgãos ou extinções, há necessidade de uma legislação federal, né? Então, como eu lhe falei há pouco, é preciso esperar um pouco mais para ver os reais impactos da lei da reforma trabalhista. Eu queria saber desde quando os tribunais regionais do trabalho foram criados e qual a diferença daquela época até hoje. Hoje em dia é diferente do início e de que maneira, de que forma? Os TRTs, né, eram poucos, inclusive, e a Constituição Federal de 88 exigiu que houvesse pelo menos um tribunal regional para cada unidade da federação. Isso ainda bem que foi modificado porque não havia sentido, por exemplo, o Roraima ter um TRT, né? Seria uma coisa inócua, um desperdício de dinheiro público. A vantagem de termos tribunais em cada estado, né, e na maioria são 24 TRTs, São Paulo tem 2 e outros 22 estados têm tribunais, então apenas 4 não têm tribunais, todos na região norte. A vantagem é a proximidade para com a população, para com o jurisdicionado, e com isso se traz uma celeridade e uma eficiência. Tem funcionado bem nesse sistema, né? A própria Justiça Federal tem tentado se capilarizar mais, né? Porque nós temos competências que exigem essa maior capilaridade, como questões de acidentes de trabalho, né? De previdência, etc. O ministro Paulo Guedes tem defendido uma nova relação trabalhista, carteira do trabalho verde e amarela, coisas assim do tipo. Você, como jurista, o que é que você pensa, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, Nelson, essa é uma questão que preocupa muito, porque isso colocaria o Brasil na contramão da história e em nível mundial. Eu, sinceramente, não acredito que ele leve esse plano adiante e não acredito muito menos que o presidente da República concorde com isso, muito menos que o Congresso Nacional leve isso adiante. Porque, na prática, isso significaria a destruição dos direitos trabalhistas. Estou sendo assim muito objetivo, né, e muito direto na resposta, porque não temos tempo aqui para poder explicar essa conclusão, mas não tenha dúvida. Ora, nós temos 13 milhões, né, de desempregados. Temos vários outros que a opção foi trabalhar por conta própria. Então, se você fizer isso como uma opção, a pessoa trabalhar com a carteira verde e amarela, com menos ou sem direitos, e a azul, que é a tradicional, com o tempo não teremos ninguém com a carteira azul. Porque o empregador, ele tem esse poder de impor, né? Então ele irá dizer que só irá contratar se for na verde e amarela. Vou lhe dar um exemplo, o FGTS. O FGTS era uma opção do trabalhador. Com o tempo, né, todos os trabalhadores estavam no sistema do FGTS, porque os patrões diziam, só contrate se for no FGTS. Né? E nós temos, na Europa, nas regiões mais envolvidas do mundo, né, na Escandinávia, lá na própria Europa, na Oceania, né, nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos o sistema é diferente. Né? São os contratos coletivos que dão essa defesa, mas nós temos direito do trabalho em todo o mundo, direitos trabalhistas. Será que o Brasil pode ser o único país do mundo que não terá direitos trabalhistas? Porque a prática, a carteira verde e amarela, conduz a essa consequência. Então, eu acho até que a gente está se preocupando
talvez de maneira desnecessária, né? Então, eu creio que esse é um discurso mais para fomentar, né, a necessidade de algumas alterações, que a lei da reforma trabalhista, apesar de merecer, claro, críticas, nenhuma obra humana é perfeita, mas ela trouxe grandes avanços, coisas boas também, né? A lei teve coisas que nós podemos criticar, mas coisas boas. Então, esse discurso, se tiver um benefício, é para ampliar ainda mais a discussão. Mas lembrando o seguinte, o que eu disse isso já em mais de 50 palestras, em todo o país, né? Que emprego, que é o que se busca, não se cria por lei, se cria por crescimento econômico. Tanto que a CLT antiga, antes da reforma, há 5 anos, era compatível com pleno emprego, o Brasil sem desemprego. Agora, Bento, veja bem, muita gente que defende o fim da justiça do trabalho, eles dizem que a justiça como existia, pelo menos até bem pouco tempo, ela aumentava muito o custo do Brasil. Bem rapidinho, o programa está terminando, eu ainda vou fazer uma última pergunta depois dessa. Tem que ser em 30 segundos, ponto de vista. Esse é o famoso fake news, né? A Justiça do Trabalho é a justiça que mais arrecada para o Brasil, arrecada bilhões em contribuições previdenciárias e imposto de renda. Não é à toa que os países mais desenvolvidos do mundo têm Justiça do Trabalho, como Reino Unido, Austrália, Bélgica e Israel, tem Justiça do Trabalho em Hong Kong, na Finlândia, Dinamarca, etc. Né? A Justiça do Trabalho ela é essencial para que nós tenhamos um equilíbrio social, né? Agora, todas as instituições brasileiras merecem aperfeiçoamento e a Justiça do Trabalho não fica imune a críticas, precisa de aperfeiçoamento. Mas eu não posso terminar o programa saindo da questão do trabalho e querendo, em 30 segundos, saber seu ponto de vista sobre a reforma previdenciária que está começando a ser discutida em todo o país e que foi entregue agora ao Congresso Nacional. Olha, eu não tenho dúvida que há um consenso de que é necessária a reforma previdenciária. Algo tem que ser feito, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte, a reforma ela deve combater privilégios, né? Então, por exemplo, eu creio, e há uma promessa nesse sentido, que não tem sentido um militar se aposentar e ir para a reserva com 40 anos, 41 anos, 42 anos. Não tem sentido. Os servidores públicos que estão agora ingressando já ingressam sem privilégios já há algum tempo, né? Já não é de hoje. Eu acho que a reforma é necessária. Agora, sem penalizar os mais pobres, né? Com regras de transição claras, regras de transição porque você começa a jogar com certas regras, elas estão sendo alteradas com o correr do jogo, né, em andamento, então tem que se respeitar o direito adquirido, a transição, e aí é só um outro aspecto, né? É necessária a reforma, agora, não adianta reformar e continuar se permitindo sonegação, né, evasão fiscal, privilégios, inclusive com isenções para setores da economia, né? Então é muito fácil você criticar um lado, mas você quer subsídio para a sua empresa, né, etc. Então a gente tem que ter um sentimento de solidariedade. Agora, que é necessária a reforma, eu acho que isso, inclusive a opinião pública, já tem essa consciência. Já está começando a compreender. Bento Herculano, eu só tenho que lhe agradecer. Desejar a você, que é meu amigo, muito sucesso à frente da presidência do nosso TRT do Rio Grande do Norte. E certamente você terá esse sucesso pelo seu vasto conhecimento, pela vivência que você tem lá. E mais uma vez, obrigado por você ter abrilhantado o programa de hoje. Eu que agradeço, né? Sempre muito bom estar com você, que é um entrevistador brilhante, é um amigo, né, de verdade, e conversar com as pessoas, que eu acho que a nossa função, né, como pessoa pública, é nos comunicar. Isso faz parte, né? Então, por isso que a gente, às vezes, até com certo soço, mas tenta atender aos convites, porque está dentro da missão da pessoa pública. Perfeito. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo ponto de vista traremos outros assuntos do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.